Eu continuo insistindo com vocês, com nossos líderes de célula, você que é líder, você que é professor, lembre que você está em falha quando você esquece de trazer o seu caderno e a sua caneta de anotações. Lembre-se disso, tá? Pastor Josias vai continuar falando com você sobre isso. Em todas as reuniões, traga um caderno. Você não tem? Compre um caderninho, né? A gente tinha um caderno de comemoração da igreja aqui, mas é muito importante você contribuir para o seu aprendizado e crescimento espiritual ministerial, trazendo um caderno para você fazer as anotações dos cultos, as anotações da mensagem, porque você vai ser muito edificado, a sua mente vai memorizar mais e você vai crescer mais, principalmente para o ensino da palavra, principalmente para as ministrações. Amém? Nós vamos em Lucas 19. Quem achou Lucas 19, diga amém. E diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico, e ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Fala comigo assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Amém, gente? Obrigado, Zé, Deus abençoe. Então vamos pensar junto aqui primeiro. Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Quem sabe você já ouviu tantas vezes na Bíblia pastores pregando. Eu já preguei muitos temas sobre Zaqueu, né? Eu nunca esqueço de um tema de Zaqueu que eu preguei há 8 anos atrás. Vi muitos resultados. Lembra aquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida. Aí eu levei ele, igual as igrejas que não cantavam. Eu lembro que eu levei essa música lá no Mato Grosso do Sul, na igreja Batista Nova Aliança. Inclusive fui agora lá, né, nas férias vocês podem ver, entra no meu Facebook, vocês vão ver só Josias, igreja, eu visitei muita igreja, visitei muito pastor, fui em muitos lugares, fui muito edificado. E eu fui lá e fui convidado para pregar, e eu preguei sobre Zaqueu um dia, e eu falei da figueira brava, né? E Zaqueu subiu numa figueira brava, e a figueira tinha muito espinho, e Zaqueu rompeu os espinhos para chegar e para ver Jesus, e falei dos espinhos, que os espinhos furaram Zaqueu, rasgaram a roupa de Zaqueu, né? Fiz aquela ilustração, né? Toda mais, fiz o apelo, pessoas vieram para Cristo, coloquei a música que ninguém conhecia, né? Do Zaqueu, na época era uma música nova que estava, né? Entra na minha casa, e aí o pessoal vinha chorando para frente, aceitando Jesus, aquela coisa toda. E aí o final do culto, na igreja batista, de vez em quando eu tento fazer isso, agora está mais difícil, mas eu tento, eu vou para frente ali da igreja, fico ali na porta, tentando cumprimentar os irmãos, está cada dia mais difícil, eu compreendo isso. E aí eu pego e vou cumprimentando os irmãos: parabéns, pastor, obrigado, tal. Aí um senhor me encontrou e falou: pastor, parabéns pela sua mensagem, mas eu quero te dizer que a árvore de Zaqueu não tinha nenhum espinho. Falei: rapaz, mas por que eu sempre falei que essa árvore tem espinho? E da onde que eu ouvi essa mensagem que a árvore de Zaqueu tinha espinho? Mas aqui está falando que é uma figueira brava, né? Mas toda vez que eu olhei, estava um sicômoro. E aí eu fiquei pensando, o que é realmente? Pesquisei, realmente fucei, sicômoro não tem espinho mesmo, tá? É uma árvore de pequeno porte e tal, né? Mas não era com tanto espinho como eu imaginava quando tem essas figueiras aqui. Eu não sei se porque tem um negócio que chama figueira e tem muito espinho. Mas fala comigo assim: quem era Zaqueu? Amém? Vocês vão saber hoje quem era Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ih, pastor, ficou a mesma coisa. Mas quem era chefe do publicano? Era Zaqueu. O que é o publicano? Vamos pensar aqui agora. Zaqueu era como se fosse alguém que trabalhava na Secretaria da Fazenda aqui de Ji-Paraná. Amém, gente? Alguém que trabalha na Secretaria de Fazenda aqui de Ji-Paraná,
que recebe os impostos das pessoas. Entendeu? Só que agora vamos imaginar uma coisa pior ainda. Vamos imaginar aqui que a Bolívia invadiu o Ji-Paraná. Vamos pensar nisso? Eu falei dos Estados Unidos no primeiro culto, então no segundo culto, vamos pensar que a Bolívia invadiu o Ji-Paraná, né? O Evo Morales falou que ia invadir, né? E o Brasil, né? Ia defender. Tudo bem. E aí, a Bolívia invadiu o Ji-Paraná, não, aí vocês vão até pensar que é piada. Então vamos pensar aqui nos Estados Unidos ou na Rússia, né? Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos. Invadiu o Ji-Paraná. E falou assim: a partir de agora aqui, todos os impostos de vocês não serão mais da cidade de Paraná, vai ter que pagar para nós. É o governo americano que vai receber o imposto, né? Agora tem o Trump agora aí, né? O David Trump aí, tá, que está fazendo um monte de loucura aí, todo mundo vê que é a loucura do Trump. Donald Trump, né? Aí, o que acontece? É como se um ji-paranaense, nascido em Ji-Paraná, recebe o seu imposto, IPTU, IPVA, né? Todo tipo de imposto que você paga, e passa para o governo americano. Então esse era Zaqueu. Ele era um judeu nativo, mas ele trabalhava para o inimigo. Ele recebia todos os impostos e repassava para o Império Romano, porque na época de Cristo o Império Romano dominava. O Império Romano por centenas de anos dominou toda a Europa, a Europa, uma parte da Europa, uma parte ali da Palestina e a Ásia Menor, e também o norte da África, né? Até o Egito, aquela ponta ali. O Império Romano dominava tudo, e eles pensavam o seguinte, que eles chegavam e matavam todo mundo. Mas quando matava todo mundo, tinha que reconstruir, e guerra precisa de dinheiro, guerra se gastava, então tinha que reconstruir tudo de novo. Aí eles tiveram uma ideia, falaram assim: não, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente matar todo mundo, a gente escraviza o povo que está lá, recebe dinheiro deles, recebe ouro, recebe prata, e a gente, com o dinheiro daquele povo que nós estamos deixando eles viverem, a gente vai pagando soldados para invadir mais, né? Já era como se fosse, como é que é hoje, globalização, um comércio globalizado. Lá já era um domínio globalizado, com dinheiro eles financiavam outras guerras e outros ataques. Amém, gente? Então quem era Zaqueu, pastor Josias? Zaqueu era um inimigo do povo, mesmo sendo judeu. Então ele era odiado pelos judeus, mesmo sendo conterrâneo, né? Mesmo sendo um cidadão judeu, mesmo tendo a nacionalidade hebreia, ele era odiado pelos seus irmãos, porque ele servia o inimigo. Esse é o Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, alguém que recebe dinheiro do povo para passar para o inimigo da qual era subjugado. Essa é a pessoa que eu queria trazer para você hoje, que ele teve um encontro com Jesus. Ele procurou Jesus, ele teve um encontro com Jesus, e a vida de Zaqueu se transformou. Amém, gente? Mas eu queria que você fizesse agora comigo, queria que o Ministério do Louvor viesse aqui nesse momento, e nós vamos cantar aquela música Simples como Jesus, tá? Aí o pessoal pode ficar sentado mesmo, e nós vamos cantar essa música Simples como Jesus, e depois nós vamos continuar a ministração, porque o tema da nossa mensagem hoje vai falar muito com nós